Queridos, nessa noite eu quero falar convosco a respeito da necessidade de estarmos animados com o Senhor, de estarmos com o nosso coração cheio de alegria, de prazer, de satisfação em estarmos diante do Eterno. É certo, irmãos, que há situações que tudo nos parece perdido. Talvez você já tenha passado por situações assim, que você olhe e você não consiga ver nada de novo, não consiga ver soluções, tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. Mas nós aprendemos na palavra que, quando a situação fica extremamente difícil, necessário é olharmos para Cristo, já que Ele tem a solução para as nossas vidas. Olharmos para o Senhor, já que Ele pode mudar a nossa vida completamente. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 26. Mateus 19, versículo 26. Leremos apenas esse versículo para que nós possamos discorrer a respeito de estarmos animados, com o coração cheio de esperança no Senhor, mesmo quando tudo parece perdido. Mateus capítulo 19, versículo 26, são palavras de Cristo Jesus, e eu convido os irmãos a ficarem de pé. Ouçamos o que disse Jesus: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém? Mais uma vez, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Vamos repetir? Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Você crê nessa afirmativa de Jesus? Você crê nessa afirmativa de Jesus? Ô pastor, você crê nessa afirmativa de Jesus? Ê, coração velho, misericórdia. Mas é preciso depositarmos a nossa confiança naquele que pode fazer todas as coisas. Amém? Os amados podem assentar-se. Irmãos, nós sabemos que há situações que elas desafiam a nossa compreensão. Há situações que são complexas, são difíceis. Há situações que batem de frente com o nosso eu. Há situações que abalam a tua existência, abala o teu ser. Há situações que te assustam. Há situações para as quais você olha e acha que não tem mais jeito. Tudo está perdido. Há situações, amados, que elas existem com um só objetivo: testar a nossa fé. A nossa fé é testada. E é preciso que haja fé, que haja confiança, que nós de fato sejamos pessoas que confiam no Senhor integralmente. Quando nós olhamos essa verdade, recebemos força do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo do Senhor, Ele nos empurra, Ele te empurra, para que você ande, para que você dê mais um passo, porque nós vivemos um dia após o outro. É preciso aprender, irmãos, que nós não vivemos em abril, mas estamos ainda em março. Mas muitas vezes nós queremos já viver o abril quando estamos em março. Nós não podemos de forma alguma atropelar esse tempo de Deus, mas viver o tempo de Deus no calendário, na cronologia de Deus. E quando assim fazemos, seremos testados, evidentemente, porque não é fácil. É preciso que haja fé, muita fé, porque o desafio é grande, mas aquele que é o nosso Senhor, Ele é maior do que os desafios, e Ele afirma que tudo é possível àquele que crê. Esta é a nossa esperança, irmãos. Esta é a verdade que nós não podemos perdê-la de vista jamais.
Eu sei que cada um de nós passamos pelas dificuldades, não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o momento que você acha que tudo está perdido, mas neste momento é o tempo oportuno para você olhar para Deus. É o tempo oportuno para você colocar o teu olhar no Senhor. Olhar, quem sabe, olho no olho com o Todo-Poderoso, mostrando que você confia nele, que você acredita no cuidado dele para com a tua vida. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, vamos deparar com diversos exemplos, talvez centenas de exemplos de situações que aparentemente eram impossíveis. Homens viveram situações aparentemente impossíveis, que houvesse uma solução plausível. No entanto, eles perseveraram, eles confiaram, eles não tiraram os olhos do Senhor, eles depositaram a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, as suas expectativas, eles depositaram nas mãos do Senhor a sua vida. E estes tiveram experiências profundas demais com o Todo-Poderoso, profundas demais com o Senhor. São experiências fortes, o suficiente para entendermos, para compreendermos que o nosso Senhor é para com os fiéis. A partir de hoje, amados, eu quero chamá-lo a atenção para que você olhe para estes homens como referenciais de fé, como referenciais de esperança no Senhor. Que você olhe para estas pessoas que, para eles, tudo parecia perdido, mas o Senhor veio, o Senhor agiu e mudou a sorte desses homens. Dentre tantos, eu citarei 3 exemplos para que fique gravado em nosso coração. Amém? E o primeiro exemplo, a batalha contra os gigantes. Oh, meu Deus! Quantos gigantes na nossa vida, não é verdade? Você sai à rua, eis um gigante afrontando o teu Deus, afrontando a tua vida. Você vai trabalhar, eis o gigante no teu local de trabalho. Você vai estudar, olha os gigantes que lá estão. Enfim, os gigantes estão sempre presentes. E eles querem massacrar-nos, querem destruir-nos. Quero chamá-los a atenção para 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 45. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 45, vamos acompanhar a leitura projetada que fica um pouco mais fácil. Ouça só o que diz a palavra. Davi, porém, disse ao filisteu Golias: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra Golias, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Amém, queridos? Irmãos, nós conhecemos essa história e ela está na nossa mente desde quando criancinhas, Davi e Golias. Mas nós estamos tão acostumados com essa história que você tira a gravidade, a seriedade e o momento de fé que envolvia aquele instante. Quando você olha para Davi, você o vê como camaradinha, oh legal Davi.
Mas é preciso entender, irmãos, que Davi, nesse caso, nesse momento, ele era ainda um adolescente. Ele tinha só 17 anos aproximadamente, não mais do que isso. Um jovem, muito jovem. Ele pesava, consequentemente, por volta de 60 quilos, chutando aí uns 60 quilos, que o povo não era tão gordo naquela época. Veja, era uma pessoa, como dizemos no popular, franzino, magra, não é isto? O que foi que Davi levou para enfrentar o gigante? 5 pedras e uma funda. Mas por que ele teve a fé, teve a coragem de enfrentar esse gigante? Porque ele acreditava em Deus, ele sabia quem era o seu Deus, e quando ele ouviu os impropérios que Golias proferia contra a nação, contra Todo-Poderoso, ele não se acalmou, ele não se contentou, ele não aceitou aquela situação, ele tomou para si as dores de Deus. Será que nós temos tomado as dores de Deus? Às vezes, amados, do nosso lado, falam do nosso Deus nas piadas, nesse humor maldito que está por aí, ou porque difamam mesmo, e às vezes nós até rimos da piada, contra nosso Deus. Veja a ação de Davi. Ele entendeu, amados, que Golias afrontava o Todo-Poderoso, e ele não aceitou, porque o seu coração estava tomado de amor para com Deus, tomado de amor para com aquele povo, tomado de amor para com aquela nação, e mesmo na sua juventude, ele colocou-se como guerreiro à disposição do Senhor. Precisamos nos colocar como guerreiros à disposição de Deus, e Deus faz o resto. Apenas nos coloquemos. Davi colocou-se, um ato de coragem, muita coragem, muita coragem, ainda fé e confiança. É preciso entender, amados, que Golias, ele media aproximadamente 3 metros, um pouco menos de 3 metros, ou seja, eu tenho 1,70 m, ele era quase um Elias e meio de altura. Olha a altura desse homem. Certamente pesava mais de 100 quilos, 150, 200 quilos, uns 200 quilos no mínimo. Era um homem forte, guerreiro, bravo, violento. Só para vocês terem ideia da força de Golias, a sua armadura, a sua couraça, pesava em torno de 60 quilos. 60 quilos, o peso de Davi aproximadamente. A sua espada em torno de 7 quilos. Ele tinha de armamentos, anticouraça e armamentos quase 100 quilos. E ele carregava aquilo com destreza. Veja, amados, veja quem era. Quando Davi olhou aquele momento, ele viu aquela situação, ele não se amedrontou, ele viu que tudo parecia perdido, mas ele foi, porque ele confiava no Todo-Poderoso. Quando ele tentou vestir a armadura, ele não conseguia andar com aquela armadura, era difícil para ele, ele não era soldado, mas ele creu e ele foi, e nós sabemos qual foi o resultado, porque a palavra diz que Davi triunfou sobre o gigante, Qual é o teu desafio? Qual o nosso desafio ou desafios? Talvez você olhe para frente e veja um gigante diante de você. Talvez você esteja contemplando um gigante, um cara forte, ou seja, uma situação difícil, quase sem solução, quase perdida. Deus resolve os quase, Deus dá a solução, Deus dá a vitória, e é preciso confiarmos no Senhor. E quando nós confiamos no Todo-Poderoso, o Espírito Santo que habita em nós, traz paz em nosso coração, traz paz ao nosso coração, e teremos condições para superarmos os desafios, superarmos as situações que aparentemente são perdidas. Olhe sempre para o Senhor, olhe sempre.
Quando os Golias da vida, as situações gigantescas aparecerem e você não consegue ver uma solução, não consegue ver uma rota de escape, uma forma de contornar a situação, enfrente em nome do Senhor, enfrente, porque se você é fiel, Deus é contigo, Deus é contigo. Mas, se você não é fiel, não aventure-se, Golias vai destroçá-lo. Se você não é fiel, não aventure-se, você será destroçado. Mas aqueles que são fiéis, que amam o Todo-Poderoso, verão a vitória em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Amém, amados? Quando tudo parece perdido, oh misericórdia, eis a vitória sobre a morte. Eis a vitória sobre a morte. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Vamos ler João capítulo 11, versículo 17. João 11, versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Oh misericórdia. Amados, que situação difícil para aquela família. Que situação complicada, quase impossível de gerir. Como resolver uma situação desta a não ser apenas aceitar? O drama estava instaurado naquela família, Marta, Maria, eles haviam perdido seu irmão Lázaro. Lázaro havia ficado doente, havia morrido. Quem sabe o arrimo daquela família. Certamente o desespero estava instalado no meio daquela casa. E onde estava Jesus? Jesus estava em Jerusalém, amados, em Jerusalém. Lázaro, Marta e Maria moravam em Betânia. Quando nós falamos a respeito das cidades de Israel, nós temos uma ideia que tudo era muito distante. Mas na verdade tudo era muito próximo. 100 quilômetros, 150 quilômetros, talvez no máximo. Mas Betânia distava a apenas 3 quilômetros. 3 quilômetros, gente. A nossa cidade de ponta a ponta, ela possui uma extensão de 3 quilômetros, mais de 3 quilômetros hoje. Olha só, estava Jerusalém a 3 quilômetros de Betânia, um povoado, uma cidadezinha pequena. E ali estava Jesus. Falaram para Jesus: teu amigo está doente. E Jesus parece que não deu muita importância, não é? Às vezes nós oramos: Senhor, olha para a minha causa. Olha para a minha causa, Jesus. Olha para a minha causa, a causa da minha família. E parece que Deus não dá muita importância. Mandaram um recado para Jesus: olha, Lázaro está doente, venha fazer alguma coisa por Lázaro, venha. Jesus, amados, ficou lá em Jerusalém, não foi até Betânia. Isso é para nós aprendermos o seguinte: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. Mas, se o tempo de Deus nos faz entender que tudo parece perdido, basta a cada um de nós fazer aquilo que Ele ordenou, que é confiar no Senhor, que é crer no Todo-Poderoso, que é acreditar que Ele não te desampara, que Ele não abre mão de ti, que Ele é contigo. Não importa o tempo, apenas confie, apenas confie. Mas o caso de Marta e Maria era até mais grave do que o caso de Davi e Golias. Davi poderia sair correndo, ele enfrentou porque ele amava o Senhor, mas ele poderia ter se reservado: não vou enfrentar esse camarada, ficaria de boa lá junto com sua família, com seus pais. Mas no caso de Marta e Maria não tinha solução. Lázaro estava morto e sepultado, e mais, 4 dias. 4 dias. Marta chega a Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, ao encontro da família, Marta olha para ele: Jesus, já 4 dias, já cheira mal, não tem mais solução. Nós vemos algo interessante nessa história, irmãos, que nos deixa até arrepiado. A palavra diz que Jesus
chorou. Ele ficou comovido. Isso é para você entender que Jesus, que o Senhor se comove com as nossas situações. Isso porque Ele nos ama, porque Ele tem amor para com a nossa vida. Amados, quando Marta disse a Jesus, 4 dias, o Senhor falou, Ele há de ressuscitar, e Marta, na sua sabedoria, disse, eu sei, Senhor, quando Tu voltares, todos serão ressurretos. Mas Jesus não estava falando isso, irmãos. Jesus estava apontando para uma solução, para uma causa quase perdida. Aliás, totalmente perdida, sem solução. Com esse texto, Jesus nos ensina o seguinte, que o impossível pode acontecer, mesmo quando o homem esgota todas as possibilidades possíveis e imagináveis. No caso da morte, todas as possibilidades possíveis e imagináveis foram esgotadas. Restava apenas a ressurreição no dia da volta de Cristo. Mas não era este o objetivo daquela família. Veja, amados, eles confiaram, eles esperaram, eles contaram a Cristo Jesus. O Senhor tinha algo maravilhoso para fazer naquele lugar, porque Jesus pediu para que a pedra fosse retirada, e quando retiraram a pedra, Cristo disse, Lázaro, saia daí, camarada, saia. Só isso, irmãos. E eis que sai Lázaro todo enfaixado, todo enrolado em faixas. Desenrolaram Lázaro. Certamente havia um grupo de pessoas ali já, porque quando as notícias não são tão boas, elas correm um pouco mais rápida, e sempre aglomeram pessoas para ver o mal do próximo, e certamente tinha alguns ali, vamos ver o que aquele camarada vai fazer, ou o amigo dele morreu, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E eis que Jesus manda tirar a pedra, e eis que sai Lázaro, e é provável que muitos saíram correndo ao ver aquele homem enfaixado sair da sepultura. Eles sabiam que Lázaro tinha morrido. Um povoado, irmãos, todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia. E certamente a história de Lázaro já havia alcançado todo aquele povo. Todos sabiam que Lázaro tinha morrido. E agora eles viram uma causa perdida, literalmente perdida. Ser testemunho do poder e da graça do Senhor. Isso é para você acreditar que para o Senhor não há situações que Ele não possa resolver. Seja qual for a tua situação, o nosso amado Deus é aquele que guia a pedra para acertar na testa de Golias. Ele também é aquele que tem poder para tirar homens da sepultura. Ele é aquele que pode abençoar no teu trabalho. Ele é aquele que pode abençoar dentro da sua casa. Ele é aquele que abre teu entendimento para que você consiga êxito naquilo que faz. Ele é aquele que te dá sabedoria. O nosso amado é aquele que cuida de você, mesmo que tudo pareça perdido. Basta nos confiar no Criador, confiar no Todo-Poderoso. Para Jesus, a morte não é o fim. Para nós, na verdade, a morte não é o fim, mas a morte é o começo de uma nova vida, e a vida maravilhosa que está guardada para aqueles que são fiéis. Amém? Que nós possamos confiar naquele que pode mudar completamente a nossa vida, porque para o nosso amado não há impossíveis. Oh, glórias, aleluias. Irmãos, quando tudo parece perdido, eis que estavam fazendo a obra em Filipos. Fazendo a obra. Aparece diante daqueles homens uma mulher endemoniada, uma jovem endemoniada, e essa jovem falava: estes são filhos de Deus, estes são homens dignos de confiança, esse é o Deus verdadeiro, creia nesse Deus, eles pregam a verdade, eles são do Senhor, eles são pessoas boas. E diz a palavra que lá em Filipos, essa mulher adivinha, essa jovem adivinha,
Por alguns dias acompanhava os apóstolos e testemunhava a favor deles. Testemunhava a favor deles. Chegou o momento, amados, que toda essa história mudou. Atos 16, a partir do versículo 25 e 26. Atos 16, versículos 25 e 26. Ouçam. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Paulo e Silas, eles estavam presos. Quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. A palavra diz, amados, que esses homens foram presos porque eles estavam pregando, porque eles mostraram o poder de Deus, porque eles deixaram ser usados pelo Todo-Poderoso. E ao chegar em Filipos, deparam com uma situação um tanto quanto inusitada, irmãos. A feiticeira local, a adivinha local, enfim, seja qual for o nome que você queira dar a esta jovem, ela adivinhava o futuro das pessoas e cobrava para isto. E diz a palavra que as pessoas que estavam associadas a esta mulher tinham altos lucros. Mas o interessante é que a Bíblia diz que essa mulher era possessa. Essa mulher era possessa. Existia nela um espírito de adivinhação. Isto mostra uma situação interessante que muitas vezes nós não atentamos para ela. Amados, espíritos de adivinhação existem. E eles são mais comuns do que parece. Estão aí na vida das pessoas. Esse texto chama-nos a atenção para uma verdade que aparentemente não existe. Quando nós olhamos para pessoas possessas, se eu perguntar a você, você já viu uma pessoa possessa? Imagino eu que você vai falar o seguinte: vive lá na igreja, o cara ficou possesso, ficou espumando, falando impropérios, palavras de baixo calão, chutando cadeira, foram 10 pessoas para segurar o cara, e o cara queria quebrar tudo. Não é esta a imagem que você tem de um cara possesso? De uma pessoa possessa? Não é esta? Mas a palavra diz diferente. A palavra diz diferente. Evidentemente que há também possessões nesse caso, nessas situações. Mas eu quero citar, dentro desse contexto, Judas. A palavra diz que Judas ficou possesso. Estavam ali, lado a lado com Jesus, e Jesus dá o bocado, dá um pedaço de pão para ele. E diz a palavra que Satanás entrou em Judas. Se Satanás entrou, é porque ele ficou possesso. Possessão é o acesso de um espírito maligno ao corpo de uma pessoa. E esse espírito maligno, Satanás, diz a Bíblia, Satanás provavelmente foi. Ele entrou em Judas. Amados, Judas armou o maior barraco naquele lugar. Não armou. Judas não chutou as cadeiras, não derrubou a mesa, não xingou a Jesus, não bateu nos discípulos. Judas saiu de boa. Saiu. E foi fazer aquilo que Satanás havia proposto ao seu coração. Guiado, direcionado por Satanás. Possesso, cheio de Satanás. Veja, nesse caso, uma jovem possessa, fazendo aquilo que nós entendemos que o maligno não faz. O maligno usava essa moça, essa jovem, para falar bem dos apóstolos, da mensagem de salvação. Que loucura, não é? Ela falava, irmãos, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela.
e ele na mesma hora saiu. Cuidado com aquilo que você ouve em nome de Jesus. Cuidado com as fontes que falam em nome de Jesus. Cuidado com as fontes. Cuidado com as pessoas que estão aí transvestidos de servos do Senhor, falando em nome de Jesus, fazendo sinais, diz a palavra, que fariam sinais maravilhosos, poderosos. Cuidado, porque, irmãos, os possessos estão dentro das igrejas, muitas vezes no púlpito da igreja, revelando a igreja, ensinando a igreja. Essa mulher, poxa, uma crente legal, olha o que ela falava. Falava bem dos apóstolos e do Deus dos apóstolos. Quando Paulo expulsou o espírito, veja, ela era possessa. Não estava chutando cadeira, não estava espumando, não estava xingando ninguém, estava de boa, andando legal, possessa. Isso é para você quebrar aquela ideia que possessão é só os bichos raivosos. Mas veja, amados, quando Paulo expulsou, eis que a situação ficou difícil. Porque aquela cidade, aquela população de Filipos, tinha naquela mulher uma boa referência. Ela era bem vista, não era uma jovem má vista. Ela não fazia coisas erradas, coisas que afrontavam a sociedade, que batia de frente com a sociedade, tanto é que ela era benquista. E quando viram, amados, que o espírito havia sido expulso, e as adivinhações cessaram, ficaram revoltados, jogaram Paulo e Silas nas cadeias imundas de Filipos. Tudo parecia perdido, sem solução. Mas o Senhor não esquece dos seus. E a palavra diz que o Senhor moveu aquela terra, balançou as estruturas daquela prisão. Milagrosamente as cadeias, os cadeados das correntes se abriram. As portas se abriram. Os alicerces foram balançados, foram desestruturados e eles foram libertos. Irmãos, é assim que Deus faz. Se você crer, mesmo que aparentemente você esteja numa prisão, cercado pelas dificuldades, Deus pode mudar o quadro da tua vida. Deus pode te libertar. Deus pode te restaurar. Basta que você não abandone o Senhor. Basta que você não abra mão do Todo-Poderoso. Basta que você siga, que você caminhe, que você não desista de Deus, porque Ele não desiste de você. Mas você não pode desistir de Deus. Você não pode desistir. Não permita que nada te prenda. Nada te prenda. Se ao confrontar o pecado na vida do teu amigo, na sociedade, se eles levantarem-se contra você, repreenda-os em nome de Cristo Jesus e prossiga na tua jornada, porque é assim que Deus quer, é dessa forma que o Senhor quer. Nós não podemos, amados, aceitar o falar do maligno. Nós não podemos aceitar, mesmo que sejam palavras encantadoras, boas, agradáveis, legais, mas se não honram e glorificam o nosso amado, amado de nossas almas, não serve para nós, não serve para nós. Amém? É preciso, amados, que o Senhor esteja sempre acima de todas as nossas situações. E quando tudo nos parecer perdido, sem solução, causas impossíveis, que a exemplo de Davi, você confie no Senhor, porque o gigante de 3 metros há de cair. O Senhor é contigo. Mesmo que a morte cerque a tua vida, cerque a tua casa, confie no Senhor, porque Ele é o amparo
Ele é aquele que ampara e Ele mostra o seu amor para conosco. E se porventura, amados, as situações ficarem difíceis, tal qual ficaram para Paulo e Silas, a ponto de uma prisão, a ponto de uma situação mais crítica. Entenda a prisão como local, restrição da tua liberdade, ou outro tipo de problema que possa restringir a tua liberdade. Veja, o Senhor pode abalar as estruturas das tuas cadeias. Ele pode quebrar os cadeados da tua vida. As correntes podem ser despedaçadas e você liberto para a honra e para a glória do Senhor. Quando tudo parece perdido, lembre-se de Jesus Cristo, Mateus capítulo 19, versículo 26, que afirma, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. É impossível talvez para você, para mim, para outros tantos, mas para Deus não há impossíveis. Ele pode fazer e faz todas as coisas para aqueles que o amam, para aqueles que voltam-se para Ele. Amém, amados? Que nós possamos depositar nossa confiança, nossa esperança, nosso amor, nossa coragem, nossa expectativa, nosso tempo, enfim, nós possamos confiar tudo ao Senhor, porque Ele tem prazer em te abençoar e fazer coisas maravilhosas na tua vida. Aleluias. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Eu quero clamar que Tu venhas plantá-la na minha vida, no meu coração e nesses que a ouvem aqui, Senhor, hão de ouvi-la futuramente na internet. Que a Tua graça, Deus, seja viva na vida dessas pessoas, para que eles sejam impactados pelo Teu Espírito, confiar em Ti, Senhor, e estar certos que nada é impossível. Oh, meu Deus, que tudo é possível àquele que crê. Tu és o Deus que faz as coisas acontecerem. Oh Deus, abençoa-nos. Oh Deus, fala conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Quando tudo parece perdido, olhe para Jesus. Ele faz o impossível ser possível. Amém? Vamos louvar? Vamos adorar o nosso amado Jesus. Mensagem 1266.